Boa noite, era mais? Quase que eu mandei sem querer. Boa noite, Jump! Tem Jump aí? Volta pra casa vocês tudo. O que vocês estão fazendo aqui? Sempre tem meus Pokémon, eles me seguem, não tem jeito, né? A palavra diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor, né, e respondem o comando. Então, para quem não me conhece, meu nome é Jairo. Eu sou pastor dos adolescentes dessa igreja, o Jump. E nosso pastor Pedro, infelizmente, para nós, né, ele não pôde estar aqui, mas felizmente para ele, porque ele está de férias lá na Califórnia, com a sua esposa, sua família, então ele está passando um tempo curtindo lá. E me fez esse convite, essa honra de poder abrir essa série. E é bom e ruim ao mesmo tempo para mim, porque se eu abrir mal, você vai falar assim, essa série vai ser sem graça, né? Mas se for bom, também é bom que já dá um tom para a série também. E quantos viram aqui no Instagram ou no Facebook o nome da série? Quem viu? Quem já sabe o assunto? Sempre tem gente que gosta de ver, né? Quero saber se o assunto me interessa, né? E tal. Então, o tema de hoje é o Deus esquecido. Muito legal esse nome, o Deus esquecido. Nós vamos conversar hoje sobre o Espírito Santo. Aí a hora você faz, bom ensaiar, tá? Nós vamos conversar hoje sobre o Espírito Santo. Muito bem. Depois o pessoal edita e põe só essa parte. Então, essa série é baseada num livro de um pastor norte-americano chamado Francis Chan. Ele é baseado num livro dele chamado Deus Esquecido, está aí. Esse pastor que tem nome de asiático e cara de asiático, mas é norte-americano. Ele tem uma igreja lá na Califórnia mesmo, uma igreja chamada Cornerstone Community Church. Eu estou treinando meu inglês, então algumas vezes eu vou falar inglês também, tá, gente? Então, assim, quem não souber, aí depois eu traduzo. O meu objetivo ano que vem é eu pregar uma mensagem inteira em inglês e eu mesmo me traduzindo. Então, assim, eu estou treinando inglês para poder... Os adolescentes vão ser minhas cobaias nisso. Então, eu vou pregar em inglês e eu mesmo traduzo, eu mesmo. Vai ser massa. Então, essa série é baseada nesse livro, certo? O desejo do pastor de vocês é que você adquira esse livro. Eu não sei como é que a liderança vai fazer. Eu acho que esse domingo, sempre um domingo do mês, a MW vem aqui no domingo de manhã. Né? Então, eu não sei, esse domingo eles estão aí? Então, né? Então, esse domingo de manhã eles estão aí, se talvez já tenha com eles esse livro. Se não tiver, você pede que eles encomendam e você adquire. E vai ser muito importante você ler esse livro, porque essa série foi baseada nesse livro. Lógico que a gente vai trazer coisas além do livro, né? Então, hoje, esse sábado e os próximos sábados, a gente vai tratar sobre isso. Sobre o Espírito Santo, que também, como ele aborda, é esse Deus esquecido. Por que Deus esquecido? Porque a gente tem a gente tem o costume de se comunicar muito com o Deus Pai, né? Quando a gente ora e quando a gente clama por Ele, e reconhecendo quem Ele é, o que Ele faz. A gente também tem muito costume de se relacionar com Deus Filho, Jesus. Então todo mundo sabe quem Jesus é, né? Mesmo quem não crê nele, quem não concorda com os ensinamentos dele, mas todo mundo sabe quem Jesus é. Mas a gente tem uma dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, às vezes na cabeça das pessoas, não é algo muito claro. Eles não sabem, muitas vezes, definir quem esse Espírito é, né? O que ele é, o que ele faz. E, como a gente não entende muito sobre ele, a gente não se relaciona muito com ele. Então, o objetivo dessa série é exatamente isso. Você entender realmente quem é o Espírito Santo e como se relacionar com ele e o que isso vai causar na sua vida. Então, hoje é só uma abertura, eu não vou explicar todo o assunto. Então, a gente vai conversar isso ao longo das próximas semanas também, com outros pregadores convidados, vai ser bem fera. Então, a oportunidade de você estar aqui, se comprometer mesmo a vir, porque eu creio que isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, a forma como você vai conhecer o Espírito Santo e se comunicar com Ele, isso vai mudar a sua vida. Amém? Então, vamos começar? Podemos? Sim? Então, beleza. Então, eu tirei aqui um trecho do livro do Francis Chan, que diz o seguinte: se eu fosse Satanás, isso é ele dizendo, e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e do seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores da igreja a ignorar o Espírito Santo. Para você ver a importância, né, que o pastor dá para o Espírito Santo e para você realmente ter comunhão e você ter contato com o Espírito Santo. Ele falou, se eu fosse Satanás, minha primeira estratégia era essa, era fazer você não ter relacionamento com o Espírito Santo. Então, antes da gente entender o que o Espírito Santo é, vamos entender o que ele não é, porque há muita confusão quando a gente fala sobre o Espírito Santo. O que o Espírito Santo não é, meu caro Jairo? Então, a primeira coisa que o Espírito Santo não é uma força. Já botou aí, ó.
Ele não é uma força, não é um espírito, quem gosta de jogar games ou outras religiões, não é um mantra, um chakra, não é um ki. Ele não é um negócio, não é essa energia que emana da natureza, e quando você medita, se concentra muito, isso te torna mais santo, isso te dá aquilo que você precisa, que nós chamamos de bênçãos, ou te dá poderes, né, que é aquilo que nós chamamos de dons. Então, o Espírito Santo não é isso, não é uma força do Star Wars e nem força nenhuma. Ele não é uma força, não é algo que está na natureza, que está concentrado. Star Wars é isso, existe uma força. Quem gosta de Star Wars aí? Então, tem a força, não tem? Então, as pessoas que meditam mais e que têm mais concentração da força, eles têm mais poderes que os outros. Então, eles fazem as coisas legais, eles mudam sua mente, eles movem as coisas de lugar. Quem gosta de Star Wars, quando você já tentou mudar uma coisa com a força, e você ficou se concentrando, mude, e aí não aconteceu nada e você precisa treinar mais. Mas não, o Espírito Santo não é essa força, né, que está concentrada na natureza. O Espírito Santo também não é um gênio da lâmpada. Plim! Ele não é um gênio da lâmpada, onde você pega a sua Bíblia, você esfrega, e aí você abre, e aí o Espírito Santo te dá 3 pedidos. Ele não faz isso. O que você deseja? Então eu desejo isso, desejo aquilo. Não, ele não vai usar o seu poder para realizar mágica na sua vida, ou truques, coisas que nós transformando para o evangeliquez, o sobrenatural, né? O Espírito Santo não faz isso. Ele não vive em função de saciar as minhas vontades, os meus desejos. Ele não é um gênio da lâmpada que está à minha disposição, onde vai realizar aquilo que eu preciso. Também não é isso. E o Espírito Santo também não é mercadoria. O Espírito Santo não é uma mercadoria. Alguns pensam que nós podemos comprar o Espírito Santo. Mas como assim, meu caro Jairo? Por exemplo, lá em Atos 8, existia um homem chamado Simão. Simão morava na Samaria e ele era um feiticeiro. E aí ele enganava as pessoas com truques, com mágica, e as pessoas achavam que ele tinha muito poder, ele ganhava vida assim. Então todo mundo respeitava ele. Esse é o Simão, o mago Simão, não sei o quê. Até que chega Filipe, o evangelista, não o apóstolo, e o cara começa a evangelizar para todo mundo e converte as pessoas, começa a batizar as pessoas. E adivinha quem se converteu? Simão, o feiticeiro Simão se converteu e se batizou também. E beleza, e esse era o contexto ali da Samaria, até que chega Pedro e João, os apóstolos. Eles chegam na cidade de Samaria, e aí os caras cheios do Espírito Santo, né, naquela pegada, os leões da fé, e aí começa a fazer curas, milagres e tal, e as coisas começam a acontecer, e Simão olha aquilo e ele fica louco. Ele, caraca, eu preciso disso. Se eu enganando um pessoal como antes, já me dava grana, se eu tiver o que eles têm, esse poder que esses caras têm, porque isso é real. Eu conheço aquele cara que era aleijado e eles curaram. Eu conheço outro ali que ele fez um milagre. Então ele sabia que não era enganação. Ele falou, eu preciso disso. E aí, esse pobre homem chega para Pedro e oferece dinheiro. Eu queria comprar, né, todo malandro, eu queria comprar isso que vocês têm, como é que a gente faz, como é que a gente pode negociar. E aí Pedro paga talvez um dos sapos mais cabulosos da Bíblia para esse pobre homem. E destruiu o cara. Você está maluco, você é um vagabundo e não sei o quê e tal. Não com essas palavras, usou outras palavras. Mas ele destruiu o cara, né? E você pode pensar, mas hoje em dia isso não acontece, né? As pessoas não querem comprar o Espírito Santo com dinheiro. Talvez não com dinheiro, mas talvez com comportamento. Né? Acontece muito dentro da igreja, da gente querer comprar o Espírito Santo com um bom comportamento. Eu estou fazendo muito jejum, eu tenho lido muito a Bíblia, nossa, eu leio muito a Bíblia, eu estou orando muito, eu tenho sido muito assíduo, eu trabalho em 86 ministérios, então, poxa, eu estou merecendo mais da presença do Espírito Santo, e eu estou merecendo que Ele faça algumas coisas por mim. Vamos aí, olha o que eu estou fazendo. E não tem não tem como a gente barganhar com o Espírito Santo através de um comportamento. Ele não é um Papai Noel que vem, você foi um bom menino, agora você realmente merece mais da minha presença. Isso não existe, né? O Espírito Santo não é isso, ele não é uma mercadoria. Graças a Deus que ele não é isso, porque a gente não merece, né? O Espírito Santo, ele se relaciona conosco por graça, não é por merecimento, é por graça. A sua fé, ela não traz o coração de Deus para a sua causa. A sua fé não traz, ela não move os olhos de Deus, o coração de Deus para a sua causa. Deus já está derramado sobre nós por amor. Não é algo que a gente precisa fazer ou não fazer. Certo? E ainda bem que é assim, porque mesmo quando a gente não tem relacionamento com Deus, ou quando a gente pede de forma errada, o Espírito ainda cuida de nós, intercede por nós. Eu gosto muito dessa passagem em Romanos, mostra aí, que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu gosto muito disso.
Isso me dá uma paz, me dá uma segurança de saber que, mesmo quando eu não oro, ou quando eu oro de forma errada, ou seja, com interesses que não agradam a Deus, que não é a vontade de Deus, Ele está lá para me corrigir, para me sustentar. Então não é merecimento. Graças a Deus que não é por merecimento que o Espírito se comunica e se relaciona com a gente. Então o Espírito não é nenhuma dessas três coisas. Ele não é uma força, ele não é um gênio mágico e ele também não é uma mercadoria. Então, o que é o Espírito Santo? Afinal, o que é esse Espírito Santo? Calma aí, não fique ansioso, não fique aflito, certo? Para entender o que é o Espírito Santo, nós temos que entender o que é a Trindade. Então, é algo bem complexo, talvez você esteja visitando, talvez você nunca entrou na igreja, talvez você até já ouviu esse nome, mas não sabe o que significa isso, e realmente não é algo fácil de se explicar nem de entender. Vai precisar do que a gente chama de fé, você precisa de ter fé para poder crer nisso, porque não existe nada na natureza que a gente possa fazer uma analogia ou fazer uma referência com a Trindade. Não existe nada que você possa comparar, não tem nada. A gente não consegue compreender porque isso não existe, a não ser, né, entre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então os teólogos, eles colocam que o que é a Trindade? Pode mudar? Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Isso aqui explica a Trindade. Então vamos lá. Deus é três pessoas. O que significa Deus é três pessoas? Não é uma pessoa que tem três nomes. Algumas pessoas confundem. É tipo meu namorado. O nome do meu namorado é João. Às vezes eu chamo ele de amor. E às vezes eu chamo ele de tutu. Tipo, não é isso. São três pessoas. Não são três nomes para a mesma pessoa. Certo? E não são três funções da mesma pessoa. Não é a mesma pessoa com três atribuições diferentes. De vez em quando eu sou o Jairo filho, quando eu estou me relacionando com a minha mãe. De vez em quando eu sou o Jairo pastor, quando eu estou me relacionando com as minhas ovelhas, na minha igreja. E de vez em quando eu sou o Jairo modelo, quando eu estou, sei lá, passeando pela rua. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Eu tenho que valorizar, né? Se eu não achar, quem vai achar? Positivo, pensa positivo. Então não é isso. Deus é três pessoas. São três pessoas diferentes. Ficou claro? Não são três nomes para a mesma pessoa, não são três funções diferentes para a mesma pessoa, não. São três pessoas diferentes, isso vai dar um nó na sua cabeça. E cada pessoa é plenamente Deus. Não tem um que é mais Deus que o outro. Não tem um Deus que criou os outros. Às vezes a gente confunde nisso. Porque Jesus apareceu no meio da Bíblia, então ele foi criado. Certo? O Espírito Santo veio depois de Jesus, então há uma subordinação. Yes? Ou tem que eu... Então, sim. Há uma subordinação em termos de papéis, mas não há em termos de importância. Certo? Os três são plenamente Deus. Né? Nenhum criou, os três existiam antes da criação do mundo. Quando você vai lendo vários versículos, você vê que Jesus já estava, Jesus ajudou a executar a criação, o Espírito já pairava. Certo? Então você olhando lá Gênesis, olhando os próprios evangelhos, você vê que pelos ensinamentos de Jesus, isso não é a Bíblia que está dizendo, é o Jesus que está dizendo. Pessoas documentaram isso, né? Então, assim, foi Jesus que falou isso. E aí, por isso que a gente entende que cada pessoa é plenamente Deus. Um não é mais Deus do que o outro. E, por fim, há um só Deus. Isso que é o mais louco. Porque são três pessoas, mas só existe um único Deus. Um em propósito, um em concordância, em pensamento, em essência. Deus é um só ser. Por isso que eu falei que é complicado entender isso, porque, caramba, como é que são três, mas é um, mas... Tem um erro de matemática aí? Não, é porque é difícil mesmo, não tem nada. Algumas pessoas tentam comparar algumas coisas da natureza, mas não tem como. É tipo um trevo de três flores, é tipo a água em três estados. Não, qualquer comparação que você fizer vai ter um erro, não vai cumprir uma das três afirmações. Então a Trindade é isso. Então qual a diferença dos membros da Trindade? A maneira como eles se relacionam entre eles e a maneira como eles se relacionam com a criação. Com tudo que foi criado, certo? Comigo, com você e com toda a criação, com a natureza. Então, essa é a diferença de papéis. Às vezes até há uma subordinação, mas não significa que um é menor que o outro, que um está abaixo do que o outro. É só em relação à forma como eles se comunicam. Então, por exemplo, na redenção, ou seja, na salvação do homem, vamos ver o papel de cada um. Deus Pai envia o seu Filho, Deus Pai planeja e envia o seu Filho para poder salvar o homem. O Deus Filho vem e executa, né, com o seu sacrifício.
E o Espírito Santo vem por meio do Pai e do Filho para poder o quê? Sustentar a redenção. Então a gente pode ver isso em João 3,16, Deus envia seu Filho para salvar o mundo. Podemos ver isso em João 15,26, Deus envia o seu Espírito por meio de Jesus para ser o auxiliador. Então, você percebe que é a forma como eles se comunicam com a gente. Beleza? Deu para entender o que é a Trindade, mais ou menos? Então, se você talvez esteja chegando hoje, é um visitante, não é algo fácil. Não se preocupe. Não entendi, está muito filosófico, mas é assim mesmo, tá? E com o tempo vai melhorando, você vai ficando, isso vai se assentando no seu coração e você fica mais em paz. Então, beleza, já entendi que o Espírito Santo é um Deus e é uma pessoa, certo? Não é uma força, não é um negócio, não é uma vibe, não é isso. Ele é um Deus, tá? E o que ele faz? Como é que ele se comunica? Como é que é a relação do Espírito e a criação? Então, a obra do Espírito Santo se constitui em manifestar a sua presença ativa de Deus na criação e na igreja. O objetivo dele é se relacionar com a gente. Então, antes de Jesus, quando você abrir sua Bíblia lá no Antigo Testamento, você vai ver que o Espírito Santo, ele agia de forma pontual. Ele vinha sobre um homem, ou sobre um povo, ou sobre uma nação, ou sobre qualquer outra pessoa, sei lá, e ele fazia a obra dele e depois saía fora. Né? Lembra de Sansão? Então, Sansão, a força de Sansão não estava no cabelo. Então a gente pensa, a força de Sansão estava no cabelo. Não, estava no Espírito Santo que estava com ele. Então, o Espírito saiu porque ele foi desobediente, porque ele sabia que ele tinha um voto de Nazireu, não podia cortar o cabelo, o cara foi desobediente, o Espírito, vou vazar, esse cara não é legal. E depois ele volta no final da vida de Sansão, Sansão se arrepende, ora a Deus, e o Espírito vem, e aí ele mata todo mundo lá. Lembra disso? E ele vinha sempre também em outros homens, profetas, Moisés, quando fazia todas aquelas coisas, era pelo Espírito, não era porque o cara era bom, é porque o Espírito estava com ele e ele podia fazer as coisas. Né? Reis também faziam as coisas com o meio do Espírito Santo, saber para onde que tinha que ir, se devia atacar, se não devia atacar. Então era tudo pelo Espírito Santo. Aí quando vem Jesus, pela primeira vez o Espírito Santo vai residir aqui na terra permanentemente. Primeiro em Cristo. E ele fica com Cristo, e Jesus, quando se batiza, lembra que vem a pomba, né? Então Jesus recebe o Espírito Santo, e os dois estão ali juntos, trabalhando juntos na obra da redenção da humanidade. E aí quando Jesus morre, ressuscita e ascende, aí o Espírito dele vai para quem? Para os discípulos, certo? Vai para os seus discípulos. Então tem aqui um versículo em Atos 1:8, que diz, Jesus falando para eles antes de ascender, já tinha ressuscitado já, mas vocês, discípulos, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. E aí esse episódio acontece logo depois, no capítulo seguinte, Atos 2, num dia que foi conhecido como o dia de Pentecostes. Os caras estavam reunidos num salão, meio triste e tal, e aí reunidos, e de repente o Espírito Santo vem sobre eles, e aqueles caras viram leões, e realmente eles entenderam o papel deles, né? Tudo que eles assimilaram de uma forma sobrenatural, tudo que Jesus ensinou para eles, e o reino começou a se expandir, a igreja começou a crescer. E aí, o que aconteceu com aqueles discípulos, isso também acontece com a gente. Isso não parou, isso não cessou. O Espírito, ele concedia aos homens dons espirituais. E é isso que fascina os homens a respeito do Espírito. Porque são coisas sobrenaturais, coisas que a gente não sabe explicar, coisas que fogem às leis da física, da gravidade, das loucuras, certo? Você fica assim, caraca, que é isso? Que parada é essa? Então é o Espírito Santo. E aí isso fascina a gente. A gente fica curioso a respeito disso, né, sobre a ação do Espírito Santo, e vamos tentar entender um pouquinho mais sobre isso, sobre os dons. Então, dons do Espírito. Pode passar? A definição de dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Deixa aqui. Hoje na sociedade as pessoas mudaram o significado da palavra dom. Então hoje, quando você quer dizer que aquela pessoa tem muito talento, quando você quer exagerar, você fala que ela tem um dom, porque fica bonito na frase. Nossa, olha como ele toca aquele instrumento. Ele tem o dom. Ele tem um dom. Tem um dom. Olha como ele joga aquele futebol. Olha só aquele gol que ele meteu. Não, o cara tem um dom. Ele tem o dom. Olha como aquele ator interpretou aquela cena. Não, sem sombra de dúvida, ele tem um dom. Ou então, quando você está na casa da sua amiga, esse cupcake é o melhor que eu já provei na minha vida. Você tem o dom.
Então a gente usa o dom para isso, quando a gente quer exagerar a respeito de um talento. Mas a palavra dom, o apóstolo Paulo ensina para a gente que ela tem um propósito, um significado. Plim! Muito bem. Então, os dons, eles são distribuídos por um só Espírito. É só uma pessoa que faz essa distribuição. Você não recebe de outro lugar, de outra fonte. Certo? Você recebe o seu dom por meio de um só Espírito. Eles são concedidos para quê? Visando o bem comum. Ele não é para você ficar se achando, para você achar que você é o maioral, que você é o crentão, que você é o cabuloso X-Men. Não é isso, certo? Ele visa o bem comum. E que bem comum é esse? Eles devem ser usados para a edificação da igreja, para construir a igreja de Jesus, para poder agregar na igreja. Então é isso, dom é isso, certo? Estão comigo? Sim? Todo mundo acordado? Então beleza. Então, um só Espírito que nos concede, nos distribui o dom, é para o bem comum e é para edificar, para construir a igreja de Jesus. E a gente vê no Novo Testamento algumas listas de dom, mas essas listas não são listas fechadas. O objetivo de Paulo não era falar assim, ó, todos os dons estão aqui, só esses. Não, ele falou o que ele lembrava na época, o que na época o Espírito Santo usava para poder a igreja crescer, o que era necessário para a igreja crescer, certo? Ele não fechou ali a lista no Novo Testamento. Ele colocou lá alguns dons, tem dons de liderança, dons de serviço, de ensino, de cura, certo? E esses dons, e essa variedade de dons é para isso, para a gente poder realmente fazer cumprir a obra de Deus aqui na nossa igreja, né, na nossa cidade, na nossa nação e no mundo, para a gente poder tornar o nome de Jesus conhecido. É para isso que você recebe um dom. E a gente precisa tomar cuidado com o dom, isso eu acho bem interessante, porque mesmo que o dom é uma bênção na sua vida, ele pode te trazer problemas, ele pode te afastar de Deus. Como assim? Quando eu estava lá no seminário em Curitiba, fui conversar com um professor meu sobre dom. Eu ia pregar uma mensagem, e aí um professor muito inteligente meu, ele era pastor de educação na PIB, lá de Curitiba, e aí eu fui conversar com ele e falou assim, Jairo, deixa eu explicar de forma bem simples para você. Então é o seguinte, a pessoa tem um dom de fé. Vamos imaginar que essa pessoa tem um dom de fé. Numa situação onde as pessoas vão perder a fé, certo? Uma situação que vai abalar as pessoas e a fé de todo mundo vai abaixar, aquela pessoa vai ser a pessoa que vai contagiar as outras, porque ela vai ter fé no momento que ninguém tem fé. E aí ela vai incentivar as pessoas a terem fé. Então, por exemplo, eu tenho um dom de ensino, ele me falando. Então, eu vou inspirar as pessoas a quererem conhecer mais sobre a palavra, a conhecer mais sobre Deus, a conhecer mais sobre o nosso propósito aqui na terra. Então, isso que o dom faz. É para o bem comum, não é só para ele falar assim, caramba, eu tenho um dom de ensino, eu sou cabuloso, eu sei pra caramba e tal, ou eu tenho fé, eu sou o rei da fé. Não, não é isso. É para você abençoar, é para você inspirar outras pessoas em momentos que elas precisam disso, né, e encorajar elas, vamos ter fé, vamos orar, vamos buscar, vai acontecer, Deus vai responder. E aí você contagia outras pessoas, porque você é mais sensível naquele tipo de dom. E aí ele falou assim, mas você tem que tomar cuidado, porque pode ser seu ponto cego também. A tendência é, no dom que eu tenho, é eu menosprezar as pessoas naquela área. Então, por exemplo, eu tenho o dom de intercessão. Então se eu não me cuidar, eu começo a ficar besta, fico achando que só eu que oro muito, só eu que busco muito a Deus, só eu tenho um relacionamento com Deus. Começo a olhar para os outros, você está orando quanto? Paia. Você está buscando quanto? Paia. Entendeu? Começa a ficar metida besta. Então você tem que tomar cuidado que o objetivo do seu dom não é para você ficar achando que você é bonzão, que você é o super santo, que você é o cara naquela área. Não. O objetivo é você ajudar as pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque geralmente, aonde nós temos o nosso dom, acaba sendo o nosso ponto cego também. A gente precisa estar sempre, né, alinhando com o Espírito Santo para poder a gente ser efetivo e fazer o que realmente o dom foi feito para ser. E aí, além do dom, quando a gente tem relacionamento com o Espírito Santo, outra coisa a gente recebe dele, quando a gente tem intimidade com ele: direção. Direção do Espírito. Então, quando eu tenho contato, quando eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo, ele me orienta. E é sempre dele para mim, não sou eu que oriento o Espírito Santo, não sou eu que digo, Espírito, eu estou com vontade agora de fazer isso, estou com vontade de começar tal projeto, estou com vontade de servir em tal lugar, estou com vontade, né, de me relacionar com aquela pessoa, estou com vontade de sair desse meu emprego. Não, se você quer a direção do Espírito, o que você pode fazer é submeter ou não a ele.
Você não direciona o Espírito, você não move o Espírito de acordo com a sua vontade. Eu gosto muito quando eu leio em Atos, e ver os caras sensíveis ao Espírito Santo, e eles lá fazendo a obra, expandindo mesmo o nome de Jesus, né, naquela região, e aí os caras iam juntos, e aí com a malinha e tal, com as tronchinhas, chegava aqui, vamos evangelizar essa cidade. O Espírito, epa, não entra nessa cidade. E ele nem explicava por quê. Então tá bom, não vamos entrar, passa para a próxima. Não é assim que funcionava em Atos? Quando a gente vê lá com Davi, Senhor, eu tenho que entrar nessa guerra, aí ele, pode entrar, vai lá que você vai ganhar. Eles entravam e vencia. Senhor, posso entrar nessa guerra? Não entra nessa guerra, tu vai tomar um pau. Então beleza, não vou entrar nessa guerra. Então era desse jeito que funcionava. A sensibilidade, o Espírito dava direção. Não era eu que movia o Espírito para poder fazer o que eu queria. E esse caminho, e qual que é a direção? Você me pergunta, mas Jairo, qual é a direção do Espírito Santo? A direção do Espírito Santo sempre é Jesus. Sempre é Jesus. O Espírito sempre vai apontar o seu olhar para Jesus. E se você responder à direção dele, né, submeter à vontade dele, a tendência é você se parecer mais com Jesus. E isso vai te moldando, vai te transformando. Amém? Só que o caminho não é fácil, porque existe dentro de nós algo chamado carne. E já dizia o apóstolo Paulo lá em Gálatas 5, que a carne milita contra o Espírito. O que minha carne quer fazer não é o que o Espírito quer fazer. Né? Separei aqui, o trecho aí está aí. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Não é um caminho fácil. Né? Ser guiado pelo Espírito Santo, da mesma forma que a gente vê homens e mulheres que se submetem, que vivem um relacionamento de fé com o Espírito Santo, não é algo fácil. Precisa haver sacrifício. Precisa, né, abrir mão de algumas coisas, de hábitos, de comportamento, até de pensamento. Poxa, aprendi a vida tudo que era assim, mas, cara, eu vou mudar, porque o Espírito Santo está me mostrando outra coisa, outro tipo de vida. Isso não é fácil, não é um processo do dia para a noite, a partir do momento que você decide ter um relacionamento com Jesus. Eu quero começar a caminhar com Jesus, eu quero começar a caminhar com o Espírito Santo. Não é um negócio do dia para a noite, que você, a partir de agora, poxa, estou sentindo no meu coração todo um desejo de fazer só o que é certo. Não, você vai ter luta, você vai ter muita coisa na sua vida que precisa ser consertada ainda. E o Espírito vai estar empenhado, como eu falei, orando por você, intercedendo por você para você melhorar. E aos poucos ele vai te revelando, abandona isso, muda isso, certo? Investe mais seu tempo nisso, investe mais seu coração, suas emoções nisso. E aí, dessa forma, o Espírito Santo em você começa a agir. Eu gosto muito sobre essa fé no Espírito Santo, eu gosto do que o grande pastor, o grande pregador de todos os tempos, Charles Spurgeon, diz sobre o que é fé. Fé é a combinação de 3 pontos: conhecimento, concordância e confiança. Guarda isso. Se você esquecer o que é fé, lembra disso aqui, isso aqui para mim é excelente. Conhecimento, concordância e confiança. Eu não tenho como crer em algo se eu não conhecer. A pessoa que fala assim, eu creio em Jesus, mas você conhece ele? Não, então é um tolo ou um mentiroso. Não tem como você crer em algo, certo, sem você conhecer. É igual aquele cara que fala assim, só se for com o time. Eu torço para o Botafogo. Qual é o time do Botafogo? Qual é os jogadores? Não sei não. Então você não conhece, você não torce. Então não tem essa, entendeu? Então eu sou flamenguista, eu sei até o nome do roupeiro. Miguel. Estou exagerando, mas lógico que não sei. Droga, então eu não torço tanto assim. Então, o primeiro ponto é conhecimento. Para você crer, você tem que conhecer. O segundo ponto é concordância. Eu posso conhecer em algo, mas eu não concordar com aquilo. Certo? E por isso eu não vou crer naquilo. Por exemplo, eu posso conhecer toda a ideologia do nazismo. Conheço tudo, sei quem era o líder, sei o que eles faziam, sei qual era o propósito. Conheço tudo, mas não concordo. Isso não me torna um seguidor. Isso não me torna um nazista. Estão entendendo? Por isso que é preciso chegar no terceiro ponto. Eu tenho que conhecer, eu tenho que concordar e eu tenho que confiar. Confiar é praticar, é viver, é experimentar. Nesse ponto, a sua fé chegou no ponto máximo, certo? E aí ele completa, ele usa um exemplo que eu gosto muito, que é igual uma boia salva-vidas, aquelas boias de Titanic, laranjinha com branquinha assim, sabe? Imagina que você está no alto mar, você conhecer que aquilo é uma boia, aquilo não te salva.
Ah, que bacana, uma boia, estou aqui me afogando. Eu sei que ela é muito útil, eu sei que ela foi feita para isso, para salvar pessoas. Só isso não me salva. Concordar que ela é uma boa invenção, isso também não me salva. Não, essa invenção foi maravilhosa. O cara que inventou essa boia, pô, ele está de parabéns. Você vai só afundando, está de parabéns. Isso não vai te salvar. O que vai te salvar? Você pegar aquela boia e botar no braço, botar na cintura. Isso que te salva é confiar, é você viver, é você praticar. E aí, sobre o que nós estamos conversando hoje, em relação ao Espírito Santo é a mesma coisa. Não adianta você conhecê-lo, não adianta você concordar que ele é bom, que ele é Deus, que ele se relaciona com a gente. Nós temos que viver, experimentar o Espírito Santo. Nós temos que viver. A sua fé precisa ser experimentada, criar um vínculo com o Espírito Santo. E para você que já conhece, para você que já entende, eu quero saber de você qual a sua motivação. Qual o motivo para você buscar o Espírito Santo? Qual tem sido o motivo? Porque dentro da igreja, infelizmente, pessoas buscam ele por uma motivação errada. Como eu falei, ele chama muito a atenção por causa desse lance sobrenatural, de curas, bênçãos, milagres, coisas que nós não podemos explicar, e isso atrai muitas pessoas. E essa motivação ela está tão errada quanto a motivação da multidão que seguia Jesus, parte da multidão, boa parte da multidão que seguia Jesus, interessada em outras coisas. Em João 6, Jesus exorta a multidão num momento e fala assim: ei, vocês não estão me seguindo porque vocês me amam, porque vocês estão interessados em mim, vocês não estão me seguindo por isso. Vocês estão me seguindo porque ontem eu multipliquei pão, e vocês comeram, encheram a pança, e hoje vocês querem mais. É por isso que vocês estão me seguindo. Então, muitas vezes, a nossa motivação com o Espírito Santo é a mesma coisa. Nós não estamos buscando Ele porque desejamos ter relacionamento com Ele. Estamos buscando Ele pelo que Ele pode fazer, por quem nós podemos ser nele. E isso está errado. Se a gente faz isso, a gente está errado. Porque se você tiver esse pensamento, a tendência é você ficando um cara besta em relação a isso. Tem tanto gente na igreja assim, dessa forma, que aí você experimenta, e quando você experimenta o Espírito Santo, é cabuloso, é bom demais. É algo realmente sobrenatural que acontece nas nossas vidas, no nosso coração, né? E aí você experimenta a primeira vez, você quer mais. E daqui a pouco você fala, cara, eu só sou movido dessa forma. Se eu não tiver mais isso, eu paro. É que nem assim, se eu não estiver comendo o pão que Jesus está multiplicando, eu paro. Né? Aí você começa a ficar cri-cri em relação a isso. Ah, esse pastor, antigamente quando ele pregava, o Espírito tocava mais meu coração. Hoje ele deu uma caída, não estou sentindo o Espírito nessa pregação. Ah, e essas músicas do louvor, quando era o repertório antigo, o Espírito falava tanto comigo, agora esse novo repertório, não estou sentindo o Espírito Santo. Ai, eu gostava tanto desse ministério aqui, o Espírito estava aqui, mas agora eu acho que eles estão num nível muito baixo, eu vou mudar para outro, porque a onda agora é naquele outro ministério. Aqui o Espírito Santo está, tchau pessoal, eu vou servir em outra área. E você começa a ficar assim, xarope. E o objetivo do Espírito Santo não é te promover um bem pessoal, é o bem comum, certo? Se você não está sentindo a presença do Espírito Santo, seja você instrumento para poder aquecer aquele ambiente que você está. Né? Ore pelo pastor, ore pela banda, ore pelo sei o que lá, mas seja instrumento, não fique só enchendo o saco em relação ao Espírito Santo. E outra coisa também que as pessoas caem muito em relação a isso é sobre definir o que é sobrenatural. O que é sobrenatural para você? Porque a Bíblia não faz essa diferença. Né? Quando é uma parada que eu fico espantado, uma parada que eu nunca vi, isso é sobrenatural. Se me espanta, se foi algo divino e me espanta, é sobrenatural. Se foi algo divino, mas que é normal, aí é natural. Entendeu? Não existe separação disso na Bíblia. Tudo que Deus faz, tudo que é divino é sobrenatural. Um amigo meu, que fez seminário comigo, era muito amigo dele, a gente conversando um tempo atrás, alguns anos atrás, e aí ele batendo papo comigo e lembrando de um tempo no passado dele que ele falou que ele se sentiu mais espiritual do que ele estava naquele momento. Porque naquela época eu subia no monte para orar, naquela época eu fazia isso, naquela época eu fazia aquilo, aquela época era uma época boa. Porque naquela época eu vivia essa forma, o Espírito Santo era mais sensível e tal. E aí eu olhando aquelas coisas, falei, poxa cara, mas e hoje, seu dia a dia? Você não consegue ver nada sobrenatural, nada da ação do Espírito na sua vida, não? Tipo assim, eu vi a família do cara, a família superestruturada, a família que buscava Deus, isso para mim é sobrenatural. Eu vi o ministério dele florescendo, ele abençoando pessoas, falei, cara, isso é sobrenatural. Né? A graça que se renova todos os dias, o amor, o perdão, as misericórdias, isso para mim é sobrenatural. Não é verdade? Deus te perdoar
É sobrenatural. O Espírito Santo interceder por você, tem coisas que não acontecem com a gente nem sabe. Deus nos livra de tanta coisa. Deus nos livra de nós mesmos, tantas vezes. Isso para mim é sobrenatural. Você não precisa ficar toda semana vendo uma pessoa ressuscitando, ou uma pessoa sendo curada, ou aparecendo um anjo no seu quarto para viver o sobrenatural. Não, tudo que Deus faz é sobrenatural. Bem-aventurado aqueles que não ouviram, mas creram. Lembra disso? Então você não precisa toda semana ver algo cabuloso, entendeu? Ver a igreja pegando fogo e, hoje foi bênção. Porque se não acontecer essas manifestações de Espírito, você para, você desiste, você desanima? Não é isso, não é para isso que o Espírito Santo se relaciona com a gente. Não é esse o objetivo do Espírito Santo, desse Deus que muitas vezes é o Deus esquecido. Viver pelo Espírito Santo está muito além de um estado pessoal de espírito, de você estar, estou sentindo, estou mais sensível, certo? O Espírito Santo está muito além do seu estado, do seu momento. Porque quando eu estou mais emotivo, mais sensível, aí estou o Espírito Santo. E quando você não está na sua rotina, você está trabalhando lá num dia casual, chato, o Espírito não está contigo? Ele não está ao seu lado, te cuidando, te abençoando? Lógico que está. Viver pelo Espírito é muito mais uma submissão à vontade dEle. Muito mais do que você vê, o sobrenatural. É submeter, isso é viver pelo Espírito. É mais simples, porque dessa forma não fica mais fácil, porque eu não vejo todo dia anjo. Quer dizer, eu nunca vi um anjo, certo? Então, se precisar ser pastor para ver um anjo, eu estou lascado. Né? Então, não é isso. Não é isso. Quando nós desejamos mais o que Ele pode fazer do que ter prazer na comunhão dEle, a gente se comporta da mesma forma que aquela multidão mesquinha se comportava com Jesus. A gente se comporta da mesma forma que os amigos do filho pródigo se comportaram com ele enquanto ele tinha herança. Enquanto você tem herança, estamos juntos. É farra, é festa, não sei o quê, está tudo massa. Acabou a herança, valeu, falou, um abraço, tem que fazer outras coisas. Então, às vezes a gente é assim. Enquanto o Espírito está abençoando, com as coisas estão acontecendo, eu sou fiel, eu estou perto. E quando eu não vejo mais essas coisas acontecer, aí talvez não é mais para mim isso. Talvez alguma coisa aconteceu, mudou, Deus não gosta mais de mim. Não tem nada a ver. Isso não é o Espírito Santo. Buscar o Espírito pelo prazer na presença dEle, essa é a verdadeira motivação que a gente tem que buscar. Só o prazer de estar na presença dEle. Não pelo que Ele pode fazer. O que Ele faz vai ser lucro. O que Ele faz vai ser lucro. O que Ele faz por meio de mim vai ser lucro. O que eu vou ser testemunha vai ser lucro. Porque eu já estou satisfeito de sentir, de ter prazer na comunhão da presença dEle. Compartilhar com você uma situação simples, onde eu vivi o sobrenatural e não vi anjo, e eu não ressuscitei ninguém, e eu não curei ninguém. Deixa eu tomar uma água, porque também sou filho de Deus. Semana passada eu estava trabalhando lá no Campus Norte, e eu tive 2 atendimentos de manhã, e aí os atendimentos estavam complicados e tal, e na minha agenda eu sempre ponho para ir malhar meio-dia, né? Então eu estava lá, e aí o segundo atendimento acabou 11h30, e aí eu falei, poxa, tenho meia hora, daqui a pouco eu tenho que malhar, se eu começar alguma coisa agora eu vou ter que parar já, então eu não vou começar, vou aproveitar e fazer uma devocional aqui, aproveitar essa meia horinha, tal, vou orar, vou ler alguma coisa, vou orar e tal, meditar aqui na palavra. Comecei, botei uma musiquinha e tal de fundo, criei aquele climinha e tal, comecei a ler, e aí, com pouco tempo, já comecei, o Espírito Santo começou a falar comigo, comecei a sentir a presença dEle, comecei a ficar sensível, comecei a chorar e me abrir, estava um tempo tão gostoso e tal, e aí eu terminei, e aí eu falei, beleza, está na hora de ir para a academia, só que eu ainda fui muito sensível para a academia, né? A academia do lado da igreja, e eu fui caminhando e botei a musiquinha, estava curtindo a musiquinha e tal, os louvores e tal, e ouvindo, e ainda orando, espírito de oração, porque eu ainda estava sensível, não é assim, não cortei, beleza, um abraço, valeu Espírito Santo, até mais, se vê amanhã, no mesmo horário. Não é assim, eu ainda estava com ele ainda estava falando comigo, eu ainda estava pensando em algumas coisas, e aí, esse é o problema, nunca vá para a academia depois que você tiver um encontro com o Espírito Santo, certo? Fica a dica. Porque eu acho que eu parecia um besta na academia, porque eu tinha vontade de chorar toda hora. Então eu estava na esteira e falei, velho, não posso chorar aqui, vai ter nada a ver. Então eu correndo aqui, chorando, ai Deus, obrigado, o Senhor é lindo. Não ia rolar, e eu estava meio que segurando assim, e ficou bizarro, falei, cara, mas, assim, foi algo maravilhoso que eu vi com Deus, algo simples, foi o que eu falei, eu não vi nenhum anjo, não curei ninguém, não apareceu uma sarça ardente, eu não estava no monte, estava no Campus Norte.
E o Espírito falou comigo. E eu vivi, foi tão gostoso, e encheu o meu balde, e eu fiquei, nossa, eu fiquei tão bom, foi melhor do que tirar umas férias, certo? Então é isso, esse é o Espírito Santo, é isso que ele faz na gente, algo mais acessível, né? Você não precisa ser o cara super espiritual, não é um negócio de concentração, não é algo que demora anos para você atingir, não é, é disposição, é interesse nele, primeiro se interessar nele, e o que vier dele é lucro, certo? Mesmo porque ele é Deus, ele é uma pessoa, certo? Ele pensa algo sobre você, ele sente algo sobre você. Então é isso. E é isso que eu queria falar com você sobre o Espírito Santo essa noite, sobre esse Deus esquecido, que se até então ele era esquecido para você, hoje está no momento de você se lembrar dele, e começar a buscar ele, e começar a orar por ele, e começar a se lembrar mais de ter realmente momentos de intimidade com ele. Não só momentos, mas o dia inteiro. Sentir que você está sendo direcionado pelo Espírito Santo, guiado pela vontade dele. Então, nas próximas semanas, se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, você volte, certo? Convide amigos que você sabe que precisam também ouvir isso, que vai fazer bem, vai abençoar, porque eu não expliquei tudo, deixei para os caras mais para frente, e aí o problema está com o pastor Pedro, tá? Nas próximas semanas. Mas eu queria te dar a oportunidade agora de você orar. Depois de ouvir tudo isso, né, eu sinto vontade de orar e de me relacionar com ele. Eu queria te dar a oportunidade agora de você poder orar, de você poder ter um tempo de meditação, se puder se colocar de joelhos em reverência, se render realmente ao Senhor, onde você está no seu assento, se puder se ajoelhar e eu falar com o Senhor agora, e se lembrar desse Deus que muitas vezes é um Deus esquecido por nós. Então eu queria que você pudesse se ajoelhar e eu vou orar por você e pela sua vida, pela nossa igreja, para que Deus possa continuar ministrando nossos corações e a gente esteja dia após dia mais sensível à vontade dEle, aos planos dEle.